bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar no desempenho recente da Bolsa Brasileira. Vamos analisar uns relatórios de mercado, comentários de analistas, para entender o cenário. O objetivo aqui é sacar por que o Ibovespa bateu esse novo recorde, sabe? Mesmo com umas condições meio estranhas de mercado. E o que pode vir pela frente. Ok, vamos lá. A manchete está clara. Ibovespa fechou acima dos 141 mil pontos. Primeira vez na história. Só que, olhando mais de perto... Né? O volume de negociação foi super baixo, né? Exatamente. Bem baixo mesmo. Tipo 9,01 bilhões negociados. Isso é mais ou menos um terço da média diária do ano, que fica ali perto dos 24,7 bilhões. Um terço? Nossa. Pois é. E a explicação principal, assim, parece ser o feriado nos Estados Unidos. Sem a referência de lá, o pessoal aqui ficou meio contido, sabe? Mesmo batendo o recorde. Entendi. Então, se o volume estava baixo, sem essa referência de fora, o que será que deu aquele empurrãozinho para o índice, hein? As fontes que a gente viu falam de um evento bem específico aqui no Brasil. Sim, teve um ponto-chave, parece. Foi a decisão do ministro Alexandre de Moraes, lá do STF, sobre aquela briga do IOF. Ah, lembro disso. Então, ele suspendeu tanto os decretos do governo Lula, que aumentavam o imposto, quanto o decreto do Congresso que derrubava essa medida do governo. Basicamente, deu uma pausa na coisa toda. E é aí que fica bem interessante, né? Porque os analistas descreveram essa decisão como positiva a neutra. Sim. Parece que a leitura foi que o ministro tentou equilibrar os pratos, né? Evitar bater de frente com o executivo ou com o legislativo naquele momento. Ele até falou da necessidade de harmonia entre os poderes e tal. Exatamente. E o fascinante foi a reação do mercado, né? Assim, na hora. Analistas como Jefferson Lautz, por exemplo, ele comentou que o mercado já meio que tinha colocado isso no preço, sabe? Ah, já estava precificado. E que a decisão, no fundo, ensaboou o caso. Quer dizer, não resolveu de vez, mas tirou aquele ruído imediato. Já o Bruno Takeu destacou que, bom, agora o governo vai ter que pensar em outra coisa, propor algo novo. A decisão foi vista como neutra mesmo, sem agradar nem desagradar totalmente ninguém. Tirou uma incerteza da mesa, pelo menos por hora. Faz todo sentido. Funcionou como um alívio temporário, né? Mas, beleza, além dessa questão política aí, que outros fatores estão ajudando a manter essa onda positiva na Bolsa? O que mais o pessoal tá vendo? Olha, tem um conjunto de coisas. O Felipe Paletta, por exemplo, ele aponta para uma percepção que está crescendo, de que os cortes na Selic, a nossa taxa de juros, podem ficar mais factíveis, talvez ali para o início de 2026. E juro caindo sempre anima a Bolsa, né? Sempre. E soma isso a alguns sinais, ainda que tímidos, de melhora na economia da China. Isso é bom para quem? Para as nossas empresas exportadoras, principalmente de commodities. Ah, claro, China puxando ajuda bastante. E não dá para esquecer o cenário lá fora, né? Principalmente os Estados Unidos. A economia americana continua forte, resiliente. Isso está levando as bolsas deles para recordes também. E acaba respingando positivamente aqui, né? Mesmo com aquela história das tarifas do Trump ainda no radar, que uma das fontes mencionou. Verdade. Então é uma combinação, né? Alívio político aqui dentro, mesmo que só uma pausa, junto com os sinais lá da China e a força dos Estados Unidos. Tudo isso junto parece que deu a confiança que faltava, mesmo com aquele volume baixo que a gente falou. Exatamente essa leitura. É um conjunto de fatores se alinhando no momento específico. E olhando para frente, então, quais são as projeções? Tem mais espaço para subir ou o fôlego está acabando? Bom, o pessoal do Itaú BBA, por exemplo, eles veem sim potencial para mais ganhos. Falam em buscar 142 mil pontos, quem sabe até 150 mil como próximos alvos, assim. O suporte inicial, se começar a cair, ficaria ali perto dos 138,600. Interessante. Mas, claro, tem os alertas, né? Eles e outros analistas, como o Silvio Campos Neto, lembram dos riscos externos. Essa questão das tarifas americanas, com o Trump falando em negociar caso a caso com os países, isso continua sendo um ponto de atenção. Principalmente para a Europa, mas pode afetar todo mundo, né? Sim, o cenário global sempre pesa. Então, resumindo a ópera, a gente teve um recorde no Ibovespa, mas foi num dia de volume baixo por causa do feriado americano, e o gatilho parece ter sido essa decisão do STF sobre o IOF que deu uma trégua na briga política. Exato. E tudo isso num pano de fundo de expectativa de juros mais baixos no futuro e um cenário externo, bom, relativamente favorável, com China e EUA ajudando. É isso. E se a gente conecta os pontos,
Fica claro como o sentimento do mercado está ligado à estabilidade política, né? Mesmo que momentânea. E também a decisões judiciais e, claro, as tendências econômicas globais. Uma decisão que parece neutra pode, na verdade, dar aquela clareza de curto prazo que o mercado precisa para andar. Interessante essa dinâmica. E fica uma coisa para a gente pensar, né? O mercado reagiu bem a uma pausa no conflito do IOF, não a uma solução definitiva. Pois é. O que isso diz sobre o que o mercado prioriza, né? Será que, às vezes, essa estabilidade de curto prazo, essa previsibilidade momentânea, vale mais para os investidores do que esperar por uma solução de longo prazo, que talvez demore mais ou traga mais incerteza no caminho? Fica aí a reflexão.